E aí, pessoal, já parou para pensar no estrago que uma doença pode fazer na história? A peste negra, ou peste bubônica, foi uma das pandemias mais mortais de todos os tempos, mudando para sempre o rumo da civilização. No vídeo de hoje, vamos explorar 10 curiosidades incríveis sobre a peste negra, fatos que vão te surpreender e, quem sabe, mudar sua visão sobre esse período tenebroso da história. Então, se preparem para uma viagem no tempo e descubram como essa doença aterrorizou o mundo medieval. Nossa expedição começa nas distantes estepes da Ásia. Imagine caravanas cruzando a Rota da Seda, levando seda, especiarias e, sem saber, a semente da morte. A peste negra surgiu lá na Mongólia, se espalhando pelas rotas de comércio. Os ratos e as pulgas que viviam neles viraram passageiros clandestinos nesses navios mercantes, navegando em silêncio rumo ao ocidente. Conforme esses navios aportavam em cidades movimentadas, como Constantinopla, a doença se infiltrava em lugares com muita gente. Em poucos anos, a peste negra se espalhou da Ásia para a Europa, dando início a um dos capítulos mais sombrios da história da humanidade. Imagina um mundo sem carro, trem ou avião. Agora, imagina uma doença se espalhando nesse mundo numa velocidade absurda. Em 1347, o primeiro caso na Europa apareceu em Messina, na Sicília. Em poucos anos, a peste se espalhou como fogo em mato seco por todo o continente, chegando na França, Espanha, Inglaterra e até na Escandinávia. As cidades medievais eram superpovoadas e a higiene era precária, o que ajudou a doença a se espalhar. Os ratos que carregavam a peste infestavam cidades e vilarejos, espalhando a doença rapidamente. A peste negra não escolhia suas vítimas. Rico ou pobre, jovem ou velho, todos estavam vulneráveis à fúria mortal da doença. Acredita-se que entre 25% e 60% da população europeia morreu durante a pandemia. Imagine cidades e vilarejos, antes cheios de vida e comércio, agora silenciosos. Só se ouvia o gemido dos doentes e o choro de quem tinha perdido alguém. A estrutura social da Europa medieval foi destruída, deixando um rastro de medo, desespero e perda. Plantações foram abandonadas, negócios faliram e famílias inteiras foram apagadas do mapa. Morreu tanta gente que a história da Europa foi moldada por essa tragédia. As pessoas tentavam entender a tragédia, buscando respostas na fé, em superstições e, às vezes, na violência. Imagina o terror de pegar uma doença misteriosa e implacável. A peste negra não era só mortal, era traiçoeira e dolorida demais. Os sintomas, que muitas vezes apareciam poucos dias depois da infecção, eram um sinal de sofrimento e morte. A febre, que queimava como fogo, dominava o corpo, causando calafrios, dores de cabeça terríveis e uma sensação de mal-estar que dominava tudo. Os bubões, inchaços doloridos e cheios de pus, apareciam nas axilas, virilha e pescoço. Manchas escuras e sinistras se espalhavam pela pele, um sintoma visual assustador que deu à peste seu nome sinistro, a morte negra. Num mundo sem antibiótico ou tratamento eficaz, a peste negra era, na maioria das vezes, sentença de morte. Em um mundo devastado pela peste negra, as pessoas se agarravam a qualquer explicação para a tragédia. Sem o conhecimento científico que temos hoje, a doença era um mistério aterrorizante, atribuído a forças sobrenaturais ou a inimigos invisíveis. Muitos acreditavam que a peste era um castigo divino pelos pecados da humanidade. A fúria de Deus, eles pensavam, tinha sido libertada, e a única esperança de salvação era pedir perdão rezando, se punindo e se autoflagelando. A teoria miasmática, que dizia que as doenças eram causadas por ares ruins, era popular na época. Acreditava-se que o cheiro ruim de pântanos, cemitérios e até de pessoas doentes podia espalhar a doença. Infelizmente, com a peste negra não foi diferente, e grupos marginalizados foram acusados de espalhar a doença, virando vítimas de perseguição e violência. Em meio ao pânico e ao desespero da peste negra, a busca por culpados aumentou. Aqueles que já viviam à margem da sociedade
Os diferentes, os marginalizados, se tornaram alvos fáceis para a frustração e o medo. Os judeus, com sua religião e costumes diferentes, foram acusados de envenenar poços e espalhar a peste de propósito. Essas acusações falsas se espalharam rapidamente, alimentando massacres brutais e a destruição de comunidades judaicas inteiras. Estrangeiros e viajantes, vistos com desconfiança por causa de sua origem desconhecida, também foram acusados de trazer a doença. A peste negra não destruiu apenas corpos. Ela corroeu a sociedade, mostrando a capacidade humana tanto para a compaixão quanto para a crueldade em tempos de crise. A peste negra não só matou milhões, ela destruiu a estrutura social e econômica da Europa medieval. O feudalismo, que ditava as regras por séculos, começou a ruir sob o peso da pandemia. Com a morte de tantos trabalhadores, a mão de obra ficou escassa. Os camponeses, antes presos à terra por causa do feudalismo, viram a chance de negociar melhores condições de trabalho e salários maiores. A falta de comida, resultado do fim do comércio e da agricultura, causou inflação e instabilidade econômica. A Igreja, antes um símbolo de poder e autoridade, viu sua influência diminuir conforme as pessoas questionavam por que Deus permitiria tanto sofrimento. A peste negra plantou as sementes da mudança social e econômica, transformando o mundo medieval para sempre. A peste negra deixou uma cicatriz não só na história, mas também na mente humana. A arte e a literatura da época refletem o trauma coletivo, a fragilidade da vida e a presença constante da morte. Pinturas e esculturas retrataram a dança macabra, uma alegoria que mostrava a morte como um ser, levando pessoas de todas as classes sociais. A literatura medieval, como o Decameron de Boccaccio, falava sobre a morte, a decadência moral e a busca por significado diante da destruição. O humor negro e a sátira viraram formas de lidar com a situação, permitindo que as pessoas enfrentassem seus medos através da arte. A peste negra obrigou a humanidade a encarar sua própria mortalidade, deixando um legado duradouro na arte e na cultura. Apesar de a peste negra ter sido uma era de trevas e desespero, ela também forçou a humanidade a buscar soluções inovadoras para combater a doença. As sementes da medicina moderna foram plantadas em meio ao sofrimento e à perda. Os médicos começaram a entender a importância do isolamento e da quarentena para conter a propagação da doença. A palavra quarentena vem da prática veneziana de isolar navios suspeitos de transportar a peste por 40 dias. Máscaras com bicos longos, cheias de ervas aromáticas, eram usadas na esperança de filtrar os miasmas do ar. A peste negra acelerou a criação de hospitais e o estudo do corpo humano, criando as bases para a medicina moderna. Séculos se passaram desde que a peste negra devastou a Europa, mas a doença ainda existe no nosso mundo. Apesar de rara, a peste bubônica ainda é encontrada em partes da África, Ásia e Américas. Surtos, mesmo que menores, ainda acontecem, principalmente em áreas rurais com muitos ratos. Felizmente, hoje a peste tem tratamento com antibióticos. A peste negra serve como um lembrete da importância da saúde pública, da vigilância e da necessidade constante de pesquisa e desenvolvimento de tratamentos para doenças infecciosas. É impressionante como um evento tão antigo ainda é relevante hoje em dia, né? A peste negra, apesar de toda a tragédia, nos ensinou lições valiosas sobre a importância da saúde pública, da pesquisa médica e da compaixão humana. Que essas lições continuem a nos guiar em um mundo que ainda enfrenta desafios de doenças e pandemias. Se você curtiu esse vídeo, deixa o like e compartilha com os amigos para que mais gente conheça essas histórias. E, claro, se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo fascinante como este. Até o próximo vídeo.